meio do oceano existe uma ilha onde os animais estão no comando. Você come tudo que vê pela frente? Até o dia Opa! O que é aquilo, Mac? Eu não sei bem o que é. que eles receberam uma visita inesperada. Terra, doce terra! Temos que saber quais são as intenções dos recém-chegados. Veja, ele está tirando a pele. Ai, que horror! Eu acho que vou vomitar. Um humano. Como é que eu vou sobreviver nessa ilha? É só deixar engatilhada e... Bem trapalhão. Isso vai dar ruim. O que ele está fazendo? Tá construindo um ninho humano na árvore. Que tal ajudarmos ele? O que tá acontecendo? Fala sério! Ready for the wildlife. Piratas? Isso não é bom, amigo. Mas para salvar esse paraíso e fazer de tudo Andou bem, amigão. para sobreviver, Ferrou. conheça Que coisinha complicada, hein? Estamos numa grande enrascada. Get ready for the wildlife. terça-feira. Não se acha maioral? Vicky, Lá vamos nós de novo. Rose, Tem nada de errado numas curvinhas. Eita! Angó, Lindo, amigão! Carmelo, Adeus, bobalhão. Bia, Fora, carga puxada! Bodão Rose, tá bonita. Sossega, bodinho. e Robinson Crusoe. Vamos lá, pessoal, agora é com a gente! Atacar! Get ready for the wildlife. Aguenta aí, Cruzoe! Não foi tão ruim. Get ready for the As wildlife. aventuras de Robinson Crusoe. Mais um dia no paraíso como qualquer outro. Breve nos cinemas. Olá, pessoal. Vocês viram que a gente começou a nossa aula com um trailer de um filme, né, de animação aí, As Aventuras de Robinson Crusoe. Esse filme, ele está sendo comentado no nosso módulo através de uma narrativa de Lemuel Gulliver, tá? Boa tarde para vocês, tudo bem, né? E a gente vai tratar sobre esse tipo de narrativa. A gente sabe que os filmes, eles são baseados em histórias reais ou fictícias, né? Que é aquilo que a gente chama de imaginário. Inclusive, são narrativas ricas em informações. Elas são caracterizadas por muitas coisas que se tornam atrativas, certo? Quem não gosta de assistir a um filme bom, principalmente quando a gente ouve a palavra aventura, né? Aventura. E essa narrativa, ela está contida no livro de vocês, né? A unidade, ela inicia com o tema Um Mundo de Aventuras. E a gente sabe, né, que quando se fala em aventura, a gente lembra da questão da emoção e da sensação que vai nos causar ao assistirmos filmes com esses enredos, né? E o módulo, ele traz o primeiro capítulo de um romance de aventura clássico da literatura mundial. O livro conta a história de Lemuel Gulliver, um médico aventureiro que deixou sua família e seu lar, partindo em busca de grandes aventuras. E o trailer desse filmezinho aí, ele traz as aventuras de Robinson Crusoe, né, baseado também nessa mesma história. Então, gente, a aula da gente hoje é tratando sobre isso.
Porque às vezes a gente que costuma assistir a filmes talvez não se preocupe em saber como que se desenvolve uma narrativa dessa, né? Quais são as características dela. Às vezes a gente assiste por gostar de assistir, certo? Porque sempre, quando a gente decide assim, hoje eu vou assistir a um filme tal, para a gente assistir, a gente vai ter que dispensar um certo tempo da gente. Então, esse tempo ele vai se tornar mais valioso quando a gente procura saber tudo sobre o filme. Nós, no início desse ano, no módulo 1, a gente já viu sobre a questão da sinopse, né? O que é uma sinopse? Seria um resumo de um livro ou de um filme. Do filme, quando a gente vai ver na capa do DVD, ou mesmo você procura pesquisar sobre ele na internet, então a sinopse vem dizendo lá do que o filme trata, quantos minutos, quem são os personagens principais, qual é o enredo, não é? E o filme, ele é importante também, é uma forma de entretenimento, e além de entreter, nos traz um conhecimento sobre o fato que ocorre no enredo dele, certo? A gente não vai assistir a um filme simplesmente por assistir, porque a gente vai se divertir. De qualquer maneira, esse filme ele tem um cunho de conhecimento, certo? E a aula hoje é tratando sobre narrativa de aventura ou romance de aventura, tá? Então, vejamos. O livro de vocês traz a história Viagem a Lilliput, que é o primeiro capítulo, e o tema seria Após a Tempestade, um reino em miniatura. Esse trailerzinho é só para você saber mais ou menos o que se passa na narrativa que vem trazendo o seu livro. É claro que você vai ler em casa, tranquilo, você vai ter tempo de ler. É uma história muito bacana. E na página 70, vem trazendo naquela tarjazinha amarela o conceito de romance de aventura. No seu livro, trata assim: é um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente, o personagem principal enfrenta grandes desafios e realiza ações extraordinárias. Estamos acostumados a assistir filmes assim. Quantos filmes nós assistimos com esse cunho, não é verdade? Mas agora a gente precisa saber as características dele, certo? Olha, o romance de aventura compõe um gênero da literatura que gira em torno de viagens, de mistérios e dos perigos. Gênero, essa palavra a gente vem tratando desde o nosso primeiro texto. O gênero ele engloba os vários tipos de texto. Por exemplo, o gênero narrativo ele trata de romance, tem o conto, tem a crônica. Digamos que os textos de cunho jornalístico eles estão envolvidos nesse gênero aí, narrativo. E é da literatura porque a literatura faz parte da nossa vida. Nessa questão de leitura, de englobar tudo que se diz respeito a livros, ao que está escrito nos livros. E a gente sabe que a literatura é muito antiga, ela fazia parte de uma disciplina, de uma metodologia, onde
todo mundo que ingressava na escola, né, pelo século 10, 11, 12, assim que começou a escola formal, a literatura fazia parte desse currículo. Então, o aluno ele tinha que ler todo um livro. A literatura era que organizava o pensamento do aluno para que ele pudesse aprender as outras disciplinas, certo? Agora, é chamado de romance de aventura por quê? Porque gira em torno de viagens, de mistérios e dos perigos, né? Essas viagens de Gulliver, a Globo sempre repete nesse filme. Esse ano, inclusive, eu já assisti esse filme, né? Inclusive tem muita questão do fantástico lá dentro, né? Do mistério, dos perigos que ele enfrenta. Vamos agora às características. A gente precisa aprender, certo, gente? Olha, porque você diz assim, por que a gente tá vendo isso aí? Porque para a gente poder interpretar um texto, a gente tem que saber caracterizá-lo primeiro. A gente já sabe o que é, né? O que é a narrativa de aventura. Ela diz respeito a viagens, mistérios e perigos enfrentados por aquela pessoa, pelo protagonista. E quais são as características? A ação é fundamental para desenvolver e desenrolar da trama através de cenas. A ação. E será que nem todo filme tem ação? Não, nem todo filme não. É tanto que assim, você diz assim, o de que esse filme aí, qual é a categoria dele? É ação? É romance? Né? Você sempre tem essa pergunta. A personagem principal é chamada de protagonista. Outra característica, o personagem passa por diversas atividades, viagens, desafios excitantes e difíceis. Né? Você pode perceber lá no trailerzinho do Robinson Crusoe. E também você tá lembrando aí de alguns filmes que você tem assistido ou de livros que você tenha lido, né? Personagens, diálogo entre eles, sequência de fatos que relaciona-se ao tempo. Os fatos podem ser imaginários ou reais. Um ambiente onde se passam as aventuras, um clímax e um desfecho. Uma solução para as aventuras presentes na história. A gente sabe que uma narrativa, né, vamos lembrar aqui os elementos dela. Nós temos, né, personagem, tempo, o espaço, o foco narrativo, certo? Que esse foco narrativo, ele diz respeito à questão de quem conta. Quem conta. Se quem conta está participando da história, ele é chamado de narrador personagem. Se quem conta não participa, é apenas observador. E também tem aquele narrador, tipo de narrador onisciente, né? Que ele conta, está presente ao mesmo tempo e ainda consegue passar essas aventuras para os outros, certo? A aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir. Gente, não é todo mundo que é chegado a esse tipo de narrativa, né? Não é todo mundo. Às vezes as pessoas preferem filme de ação propriamente dita. Assim, antigamente dizia assim, esse é filme de luta, quer dizer, a ação estava relacionada à luta. Mas uma aventura, a aventura já está dizendo, há sempre um mistério, há sempre uma coisa a ser descoberta. Há sempre um objetivo a ser alcançado com aquela narrativa. Elementos que definem esse gênero. A sucessão de eventos eletrizantes. O que é isso? É sempre uma cena inesperada. Ou então, uma cena que vai nos causar aquela questão do suspense. Também, não é? O que vai acontecer? E a liderança de herói e da heroína. A estrutura. Tem a introdução, que é onde a apresentação dos personagens e o contexto para dar início ao conflito.
Se é um texto que você está lendo, como esse aqui que tem lá no seu livro, olha, vou ler aqui um trechinho para a gente ver o que seria essa introdução. A tempestade começou de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogava de um lado para o outro, como se fosse de brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram as velas. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Recifes a este bordo. Vejam que aqui já tem a questão do perigo. Certo? Que a gente viu aqui, ó, lá no conceito, a questão dos mistérios e do perigo, que essas aventuras elas giram em torno disso aí. O grito desesperado do marinheiro que estava na gávea soou quase ao mesmo tempo que o barulho do choque do majestoso veleiro Antílope, no qual viajávamos com as pedras. Foi uma confusão dos diabos. Tripulantes correndo em todas as direções, gente gritando, outros jogando-se no mar, cada um tentando salvar a própria pele. Vejam, por essa introdução, por esses 2 parágrafos que eu li aqui, você já pôde perceber o contexto que vai dar início ao conflito. O que seria o conflito? Na narrativa de aventura, podem ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central. Qual foi o conflito central que a gente pôde detetizar aqui? Olha, as ondas, com mais de 30 metros, envolveram o navio e jogavam o navio de um lado para outro. Esse é o conflito central. Aí, de repente, as pessoas correm para o lado todo, as pessoas jogam-se ao mar. Esse é o conflito central. Agora, qual seria o desfecho ou enlace? É a solução do problema ou conflito, concluindo a narrativa. Aí, lá no final, o texto está escrito da página 64 a 67. Aí, nos 2 parágrafos finais, já tem assim, ó. Vamos ver o que seria esse desfecho ou enlace. Os homenzinhos que estavam no chão começaram a cuidar de mim, passando um unguento para aliviar a dor das flechadas. Ao mesmo tempo foram soltando aos poucos as amarras que me prendiam o lado esquerdo do corpo, o que me permitiu, com alívio, mudar de posição. Eu nada podia fazer, mesmo livre pela metade, pois estava com muito sono. Os pequenos habitantes daquela terra haviam misturado ao vinho um remédio para dormir. Tonto, já quase adormecendo, pude ainda ver chegar perto de mim uma enorme carreta de madeira sobre rodas. Tá? Olha, aqui você só tem o primeiro capítulo. O desfecho desse primeiro capítulo são nos 2 últimos parágrafos. Tá certo? Então, eis a estrutura da narrativa. Se dá na introdução, no conflito e no desfecho. Vocês viram que tem uma parte da narrativa que era chamada de clímax, que ela vem logo aqui já no início também, né? Na hora que as ondas atingiram a embarcação e a embarcação começou a vacilar e as pessoas foram se jogando ao mar. O que vai acontecer depois dá-se no decorrer da narrativa. Gente, nesse texto, nessa narrativa, há 2 tipos de discursos, certo? Você já ouviu falar o que é um discurso? Olha, vocês viram aqui que no início a gente colocou um trailer e agora, em 2 momentos, eu li 2 trechos do texto para vocês. Ao todo, somaram 4 parágrafos. Nesses parágrafos que eu li, há um discurso. O que se trata esse discurso? O discurso, ele trata do registro de falas. Como é que se dá essa fala? Como é que eu desenvolvo a oralidade dessa fala, certo? Então, olha,
o discurso, ele está presente em textos narrativos. Por exemplo, as fábulas nós já estudamos, né? A gente lembra da fábula da Assembleia dos Ratos. O conto, nós também já estudamos contos, inclusive contos, né, de conto fantástico. E romances, né? Romance também você já deve ter lido. Nesses tipos de narrativas, há pelo menos duas vozes, né? Que é a voz do narrador e a voz das personagens, tá? A voz do narrador é aquela voz que nos conta a história. Quando a gente está lendo um texto como esse que eu acabei de ler para vocês, você vai lendo e é como se você estivesse ouvindo, seguindo a voz do narrador. E a dos personagens é aquela voz que participa da história, tá? O narrador pode registrar a fala dos personagens de duas formas, com discurso direto e com discurso indireto. Essa palavra discurso não para você, não é nova, não é novidade para você. O que é o discurso? É a fala. Ó, isso que eu estou fazendo desde o início da nossa aula é um tipo de discurso. Um discurso direto. Eu estou conversando diretamente com você. Então, o discurso direto, a fala do narrador é reproduzida sem interferência do narrador. Ou a fala do personagem é reproduzida sem interferência do narrador. Integralmente. E da mesma maneira como o personagem se expressou. Olha o exemplo que nós colocamos. E quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato? E isso foi um dos ratos que perguntou, né? Aí um disse, eu não. E o outro, nem eu. Eis o exemplo do discurso direto. Já com o discurso indireto, o que acontece? A fala do personagem é intermediada pelo narrador. Isto é, o narrador diz com suas palavras o que disse o personagem. Esse outro exemplo que eu coloquei para vocês já é daquela fábula do lobo. Tá? O lobo e o cordeiro. O que diz aqui no discurso direto? O lobo alegou que o havia roubado. Uma raposa, sua vizinha, de muita má fama, foi chamada ao tribunal. Olha, gente, outra coisa que a gente deve perceber aqui no discurso direto é o uso de pontuações. Vejam, que pontuações nós temos aqui? Nós temos os 2 pontos e o travessão, tá? No discurso direto, há o uso exclusivo desses 2 sinais de pontuação, os 2 pontos e o travessão. Já no discurso indireto, a fala é reproduzida com as próprias palavras do personagem. É assim. É como se alguém lhe dissesse alguma coisa e você reproduzisse. Eu vou dar um exemplo aqui mais simples para vocês. Olha. Se eu chegasse na sala e dissesse assim, pessoal, eu tenho um aviso da diretora para vocês. Aí vocês perguntariam, o que é, tia? Aí eu diria, olha, a aula hoje só vão ser de 40 minutos. Eu estou reproduzindo aí a fala da diretora. Então, é um discurso indireto. Agora, se eu pegasse o meu pincelzinho, gente, eu vou colocar bem aqui um aviso da diretora da escola para vocês. Aí eu colocaria lá, a diretora avisa. Travessão. Hoje, a aula será de 40 minutos. Então, já teria um discurso direto. Tá? Sem interrupção. Eu simplesmente repasso para vocês a mensagem da forma como ela foi emitida. Sempre em discursos sempre em narrativas há os discursos direto ou indireto. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem depois assistir ao filmezinho que tem aqui no livro de vocês, né? As Aventuras de Robinson Crusoe, vocês podem assistir para melhor vocês aprenderem sobre esse gênero. Então, por que é importante eu saber disso? Porque
Todas as vezes que eu vou assistir um filme agora, esse filme trata disso. A característica dele são essas aqui. E qual é o discurso que tá vendo lá? Sempre nos filmes há o discurso direto e o indireto. Ok, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês, tá? Continuem fazendo nossas atividades. E um abraço bem forte, tá? Nessa próxima semana, a gente já vai estar, né? Já tratando da nossa 4ª avaliação. E eu estou esperando as atividades de vocês no privado para que eu possa prestar conta do qualitativo de vocês. E não deixem de assistir as aulas, hein, pessoal? Um abraço bem forte da tia Persília, tá?